Bom, gente, vamos lá iniciar então os trabalhos. Primeiro, queria dar bom dia para vocês. Meu nome é Tauan, eu vou ser o mediador dessa sala, né, desse espaço de hoje. E já também aproveitar para agradecer, né, a comissão organizadora do evento, né, do CBAA, por ter me convidado, né, a participar aqui como mediador, né. É um evento que foi muito importante na minha formação na época da graduação e também ao longo do meu percurso acadêmico, né. E a gente vai estar nessa manhã, né, tentando levar da maneira mais tranquila possível. Qualquer coisa a gente adapta um pouquinho. Já vou iniciar falando que cada palestrante vai ter um pouquinho mais de tempo, né? Inicialmente eram 10 minutos previstos, mas como um dos palestrantes não vai poder estar presente, a gente vai ter um pouquinho mais, então cada um vai ter cerca de 15 minutinhos aí para apresentar, e ao final das apresentações a gente abre para o debate, né, que para mim é um dos momentos mais ricos, né, dos eventos. E o CBA ele tem essa característica muito forte, né, do debate ser algo muito importante, né, principalmente no presencial, né, que o debate ia para além das mesas, né, nos espaços não programados pela comissão organizadora, ia se estendendo, e é algo que eu prezo muito. Queria também lembrar, né, solicitar que quem não estiver apresentando, fechar a câmera e o áudio para não atrapalhar a apresentação do colega, né, uma coisa muito importante. E a lista de presença vai ser postada ao longo das apresentações aqui no chat, né? E aí ficar atento, acessar o link e responder para poder gerar a emissão do certificado, né? Então, queria agradecer também tanto a Érica quanto a Simone, né, por estarem partilhando conosco, né, momentos dessa vida, né, e apresentando o trabalho. No caso, a gente vai iniciar com a apresentação da Simone e depois a gente vai dar sequência com o trabalho da Érica e do professor Juliano, né? Então, antes de mais nada, eu queria falar que os dois trabalhos eu dei uma olhada na apresentação de vocês, eu achei muito interessante e muito atual o tema. Eu também atuo no ensino médio, né? Então é um tema que me toca diretamente. Eu tenho muita dificuldade também, inclusive, na implementação das práticas de aventura dentro da escola, né? Ao longo da minha carreira enquanto professor, mas é uma coisa que é muito importante da gente ver o conhecimento sendo produzido nesse sentido, né? Então, queria primeiro fazer a introdução, né, da Simone, desculpa, Simone Fernandes Lopes, que vai apresentar o trabalho Esporte de Aventura, quebra do paradigma na educação física escolar. Então, obrigado aí, Simone, e pode iniciar a sua apresentação, ok? Olá, bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui. Então, o tema do meu trabalho é Esporte de Aventura, quebra de paradigma na educação física escolar. Esse foi um trabalho apresentado como conclusão de curso da minha licenciatura. Só um momento, acho que não está passando. Deixa eu só ajustar. Ai, pronto. Introdução. Simone, eu acho que não está apresentando aqui, pelo menos para mim. Foi. Apareceu? Agora foi, agora foi. Beleza. São denominados esportes de aventura, atividades praticadas sob risco calculado em ambientes naturais ou urbanos. Ganham visibilidade no início do século XXI, por isso são atividades consideradas atividades contemporâneas. Não está passando. Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, se você preferir, eu posso apresentar aqui também e ir passando para você. Tá, acho que agora foi. Beleza. Aí, obrigada. Sua inclusão na educação física escolar é justificada pela possibilidade de desenvolvimento do aluno como ser integral e por sua correlação com as demais disciplinas. Incluir novos conteúdos na educação física escolar é um trabalho árduo e demanda tempo. A problemática do trabalho:
qual a viabilidade da inclusão dos esportes de aventura como tema nas aulas de educação física do ensino fundamental das escolas estaduais do município de Uberlândia, que é a cidade onde eu moro. Quanto ao objetivo geral, considerando a gama de possibilidades oferecidas pelos esportes de aventura, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a viabilidade da inclusão desses esportes como tema nas aulas de educação física do ensino fundamental das escolas estaduais de Uberlândia, Minas Gerais. Os objetivos específicos: mensurar o nível de conhecimento do professor de educação física em relação ao tema abordado, identificar os motivos pelos quais o professor de educação física prioriza os esportes considerados clássicos em vez dos denominados de aventura, investigar se a visibilidade dos esportes de aventura através da mídia influenciou de alguma forma a percepção e o conhecimento do professor em relação ao tema. Metodologia: uma pesquisa qualitativa, onde a investigação é voltada para a compreensão dos aspectos subjetivos de uma questão em específico e do grupo a qual se destina o estudo, e não apenas a representação numérica dos dados. Se configura como pesquisa de campo, o que viabilizou a análise da possível inclusão dos esportes de aventura como tema nas aulas de educação física escolar das escolas estaduais de Uberlândia, Minas Gerais. Falando dos resultados, eu trouxe aqui alguns gráficos. O questionário trouxe como primeira pergunta para querer entender qual é o conceito que os professores entrevistados, eles pensavam, eles sabiam em relação aos esportes de aventura. 58% disseram que são esportes praticados na natureza, 14% que são esportes radicais, outros 14% que são esportes de risco, 7% disseram que são esportes que requerem estrutura e 7% disseram que eram inovação na área. Quando perguntado se os professores já haviam praticado alguma das modalidades de esportes de aventura, 57% disseram que não e 43% que sim. Se se os entrevistados já haviam participado de algum curso ou palestra ou workshop relacionado ao tema. 72% disseram que não e 28% que sim. Estão ouvindo? Parece que travou um pouco. Para mim deu uma travadinha agora nesse último slide, mas depois voltou a fluir. Tá. Então, só repetindo, quando perguntado se os professores já haviam participado de algum curso, palestra ou workshop relacionado ao tema, 72% disseram que nunca participaram e 28% que sim. Aí foi perguntado logo em seguida quais são as modalidades esportivas trabalhadas nas aulas de educação física por esses professores. Aí aqui a gente tem nesse gráfico a maior representatividade com as modalidades de voleibol e basquete e futsal. Voleibol, basquete, futsal, handball são os maiores números. Depois a gente veio outros. Peteca, 42%, atletismo, 28%, slackline, 14%, badminton, 14% e 7% corrida de aventura. Essa questão, ela perguntou e deixei em aberto, então essas modalidades foram citadas pelos próprios professores. Aqui para mim deu uma travadinha. Sobre os critérios utilizados nas escolhas dessas modalidades. Sim. Ok. Sobre os critérios utilizados na escolha das modalidades. 29% respondeu que a escolha é determinada pela infraestrutura, o material que eles têm disponível, 29% disseram que é outros. 21% disseram que são os esportes que estão indicados lá no CBC, 21% também, que é porque eles têm domínio desse conteúdo,
Outros 21%, que é a preferência dos alunos, os alunos preferem essas modalidades, e 14% que são modalidades mais praticadas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, e o restante, os 14%, também é a preferência dos alunos. Vou ajustar aqui para ver se melhora. Esse gráfico 8 é referente à pergunta se o professor já assistiu a algum programa sobre o tema abordado. 36%. Esse programa quer dizer algo explícito na mídia. 36% disseram que não e 64% disseram que sim, que já assistiram algum programa, seriado, que abordasse o tema dos esportes de aventura. Sobre a percepção quanto às abordagens feitas pela mídia. Perguntei se era positiva ou negativa. Aqui, por conta de que muitas vezes a mídia, ela transmite o lado mais negativo dos esportes de aventura, são os acidentes e coisas nesse sentido. 93% disseram, então, que a percepção foi positiva e 7% que a percepção foi negativa. Sobre a possibilidade de incluir os esportes de aventura nas aulas. 79% dos professores disseram que acham que é possível sim, e 21% disseram que não. Quando perguntado o que seria necessário para que esses esportes fossem inseridos na educação física escolar, 64% dos professores mencionaram que precisam de conhecimento, 29% precisam de material específico, 21% seria aceitação. Essa aceitação seria por parte dos alunos, da direção das escolas e dos próprios pais. 21% disseram que se faz necessário ter uma infraestrutura adequada, 14% parcerias, e aqui entra a questão de parcerias externas, 7% mudança no sistema educacional. Considerações finais. Se tratando do nível de conhecimento dos professores em relação ao tema, fica nítido pelos resultados que esse é mínimo e, por isso, insuficiente para a inclusão dos esportes de aventura nas aulas. A maioria dos professores, eles citaram que eles não tiveram, durante a formação, contato com os esportes de aventura. Então, na grade curricular não tinha esporte de aventura, eles não se sentem ali preparados para abordar esses esportes, né, como tema nas aulas, por conta dessa falta de conhecimento. Para que essa inclusão ocorra, se faz necessário capacitação dos professores já em exercício da função e que a disciplina de esportes de aventura se torne fixa na grade curricular da graduação. Aqui na minha cidade, na região, a disciplina de esportes de aventura ela é considerada optativa. Mas optativa pela seguinte maneira: quando tem um professor capacitado ali no quadro de docentes da faculdade, então eles colocam a disciplina na grade daquele ano. Quando não tem, eles tiram. No meu caso, não fiz, nem na licenciatura, nem no bacharel, não tive na minha grade curricular os esportes de aventura. Isso é uma realidade aqui da região e do Brasil também, mas como a pesquisa foi delimitada aqui da região, eu faço essa observação. Então, para que os esportes de aventura sejam de fato inseridos na escola, a gente já tem hoje a BNCC, que faz uma referência bem clara quanto à indicação desses objetivos, mas falta preparo por parte dos professores. Considerações finais. Quanto ao objetivo de identificar os motivos pelos quais o professor opta por trabalhar os esportes considerados clássicos, a gente tem a questão da infraestrutura, material disponível, domínio de conteúdo, preferência dos alunos, também foi citado. No entanto, nota-se nas respostas obtidas certa comodidade por parte dos professores. O que isso traz para a gente? Quando foi perguntado o que era preciso,
Muitos professores disseram que a questão dos esportes considerados clássicos já são esportes que eles já têm conhecimento, tem um material, uma literatura mais abrangente em relação a esse tema. Os próprios alunos acabam ali preferindo essas modalidades, pedem que seja feita essas modalidades, que a escola não tem infraestrutura, e a gente tem uma das referências desse trabalho, o professor Dimitri, com o livro Pedagogia da Aventura, né, onde ele mostra a possibilidade de transformar, de trazer para a escola esses esportes que são praticados, a maioria das vezes, no cenário outdoor, trazer e transformar, adaptar com o que a gente tem ali na escola. Então, os professores precisam, já os que estão em exercício, de uma formação extracurricular, e a gente precisaria que fosse levado um pouco mais em consideração na formação a disciplina de esporte de aventura e fosse, de fato, algo que tivesse ali durante toda a formação do professor, que não tivesse essa oscilação. Às vezes tem, às vezes não tem, e na maioria das vezes não tem. E acaba que o contato, no meu caso, de várias outras pessoas da área, é que o contato vem de fora. Eu fui para a educação física por conta dos esportes de aventura. Eu queria trabalhar com os esportes de aventura e cheguei no curso, não tinha a disciplina, eu acabei conseguindo contribuir um pouco com o conhecimento que eu tinha trazido de fora. Então, precisa ser mudada essa realidade. O professor, o aluno, precisa ter contato na formação para despertar ali o interesse, a curiosidade, para que logo em seguida a formação ele consiga levar isso para a escola. Através de perguntas direcionadas, foi possível investigar se a crescente visibilidade dos esportes de aventura através da mídia influenciou de alguma forma a opinião do professor em relação ao tema. Nos últimos anos, a gente tem uma exposição bem maior dos esportes de aventura na mídia, e acaba que esse tem sido um primeiro contato de muitos profissionais que nunca praticaram e também não tiveram o contato durante a formação. O objetivo da pesquisa foi atingido de forma satisfatória e confirmou a hipótese de que o maior desafio encontrado para que os esportes de aventura sejam incluídos como conteúdo nas aulas de educação física é a ausência do conhecimento teórico e prático por parte dos professores. É isso aí. Muito obrigada. Parabéns, Simone, foi muito interessante a sua apresentação, superou até quando eu tinha lido os slides, né? Você falou muita coisa que complementou ainda mais o que eu tinha aprendido inicialmente, né? Então, obrigado por partilhar esse momento aí com a gente, o seu conhecimento. Obrigada. No final, a gente vai fazer as perguntas aí. Agora eu queria abrir para a apresentação, né, do segundo trabalho de hoje. A autora Érica Fernandes de Almeida Arruda, orientada pelo professor Juliano Gomes de Assis Pimentel, né? O título do trabalho é Práticas Corporais de Aventura na BNCC, Considerações para o Ensino Fundamental 1. Então, queria agradecer a você, Érica, por estar partilhando esse momento com a gente, e pode iniciar assim que se sentir à vontade, tá bom? Ok. Bom dia, pessoal. Eu vou estar falando um pouquinho da nossa experiência na Escola de Aventuras, com as práticas corporais de aventuras. Deixa eu abrir a apresentação maior aqui para vocês. Tá aqui. Então, nosso trabalho é Práticas Corporais de Aventura na BNCC, Considerações para o Ensino Fundamental 1. Autora eu, Érica Fernandes de Almeida Arruda, e professor Juliano Pimentel, ambos da Universidade. Então, a gente conhece a Base Nacional Curricular Comum como um documento que estabelece as diretrizes exclusivas para a educação escolar, dentro do Plano Nacional de Educação, seguido pela Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, que fundamenta as diretrizes da educação básica. E hoje ela é um referencial nosso, né, nacional, para a formação e a formulação de currículos
dos sistemas e das redes escolares, tanto dos estados como dos municípios brasileiros, para todas as disciplinas escolares. Bom, a gente tem uma dúvida com relação. Será que as considerações relacionadas no contexto brasileiro podem ser equiparadas em todos os estados? Então, vamos pensar assim. Tudo que está lá na BNCC para ser trabalhada, da maneira com que ela está, ela pode ser considerada válida 100% para todos os estados e municípios brasileiros? E no contexto federal educacional, é apropriado para ser comparado a países que possuem metodologias educacionais servidas como modelo educacional? A gente tem essa dúvida, até porque antes da BNCC a gente tinha os temas transversais, né? E os temas transversais, eles coincidiam com alguns países da Europa e principalmente da Espanha. Então, a gente tem essa dúvida. Então, aqui, para vocês conhecerem quais são as 10 competências que a BNCC propõe para a educação a nível de ensino fundamental, ciclo 1 e 2, educação infantil e ensino médio. Então, primeiro, conhecimento. Segundo, pensamento científico, crítico e criativo. Terceiro, um senso estético. Quarto, a comunicação. Quinto, a argumentação. Sexto, a cultura digital. Sétimo, a autogestão. 8, o autoconhecimento e autocuidado. 9, a empatia e cooperação. 10, a autonomia. Então, esta é a construção das 10 competências, né, que a BNCC propõe para a gente ter uma educação mais ética, uma sociedade mais democrática, responsável, sustentável e que promova a educação de forma solidária através da diversidade dos direitos humanos, de qualquer natureza. Pois bem, então, na contextualização da BNCC, a gente percebe que o ensino fundamental, dentro da nossa área da educação física, ela já tem os seus conhecimentos pré-estabelecidos para as práticas corporais. Então, hoje, o que é colocado lá, que nós devemos abandonar o viés biologizado e começar a ter uma visão dentro da área de linguagens, aonde está inserida a educação física, voltada para práticas sociais e suas influências. Então, a gente vai ver como que isso está hoje na BNCC. Então, a BNCC, para educação fundamental, ensino, né, fundamental, ele adota uma lógica chamada de progressão dos conhecimentos. Nos 2 anos iniciais, devem ser os jogos, lutas, brincadeiras e danças, obedecendo uma sequência de contexto regional, para depois serem inseridos, conhecidos como contexto a nível mundial. Isso não define o nível de complexidade, né? E também notamos um afastamento dos conhecimentos de ordem indígena e africana. Não há uma definição para as ginásticas, as práticas corporais de aventura. E no caso dos esportes, não existe uma questão cultural que possa induzir como eles serão trabalhados. Existe uma lógica interna para cada modalidade, além do que suas regras técnicas e referências serão as mesmas em qualquer parte do mundo. Então, é esse o foco. Então, será que uma dança regional, né? Nós estamos aqui em Maringá, ela é mais complexa ou ela é mais simples que uma dança a nível mundial? Se a gente for pensar nos padrões motores das crianças. Então, qual que é o nosso interesse? Disseminar, né, o nosso conhecimento adquirido através das aulas dentro da Escola de Aventuras, que nós percebemos que as práticas corporais, elas são sugeridas para serem trabalhadas como conteúdo a partir do 6º ano, configurando uma projeção para o 2º ciclo, e aí a gente resolve compartilhar com vocês as nossas experiências aqui, dentro do projeto Escola de Aventuras, que viabiliza as práticas corporais de aventuras dentro do Colégio de Aplicação Pedagógica da UEM. Desde o 1º ano, nós temos as práticas e queremos corroborar com nossa experiência de ensino pedagógico. Quais são os objetivos?
Então, os nossos objetivos é compreender como foram construídas as referências para a elaboração dos conteúdos de educação física escolar pela BNCC no ensino fundamental, certificar que os conteúdos práticas corporais de aventuras podem ser realizados no primeiro ciclo do ensino fundamental. Qual a nossa metodologia utilizada? Fazendo uma leitura da BNCC sobre os conteúdos que devem ser trabalhados, verificamos que as práticas elas estão citadas para serem trabalhadas a partir do 6º ano. Então, nós queremos, né, partilhar as nossas experiências vivenciadas desde o 1º ano dentro do Colégio de Aplicação Pedagógica que fica na UEM. Então, os nossos resultados de discussões são para vocês compreenderem como que funciona a Escola de Aventuras, como que funciona o projeto, como que ele foi inserido, né, na UEM. Então, uma cronologia rapidamente. 2010, nós iniciamos o projeto com o Skate Street, uma pista de skate que ficava dentro da UEM. Ao lado do Museu Dinâmico Interdisciplinar, que nós chamamos de MUD. 2011, a gente, com a adoção de uma parede de escalada, a gente insere a escalada e, através do projeto Atleta da Sociedade Eticamente Responsável, o SER. E, aos poucos, de 2011 até 2015, a gente começa a inserir outras atividades, como orientação, acampamento, parkour, slackline, skate, longboard. A escalada e o skate já existiam, né? Sendo ofertados para ambos os gêneros e idades variadas, né? Nós tivemos até uma disciplina que foi ofertada para idosos dentro da UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade aqui. 2015, houve o fechamento da pista de skate, né? Alguns problemas, enfim. E aí, nós tínhamos bolsistas já desde 2015, que eram do próprio Colégio de Aplicação Pedagógica. Então, são bolsistas de PIBID, que são alunos do ensino médio, que também auxiliam a gente no projeto. E daí, com isso, a gente começa a ofertar skate, slackline e parkour 3 vezes por semana, no contraturno vespertino. Nesse ano, primeiro semestre, em 2 terceiros anos, e no segundo semestre para os 2 segundos anos. Então, 2016, como a gente teve um resultado favorável e positivo dessas práticas, a diretoria da escola convida a gente para ingressar junto à grade curricular. Então, os alunos estariam tendo aulas de matemática, línguas, né, português, inglês, geografia, história e espanhol. E aí, a gente começa a dar essas aulas dentro do horário deles, vespertino, uma vez por semana. No primeiro semestre, ofertamos para os segundos anos, eram 2 segundos anos. No segundo semestre, para 2 primeiros anos, terceiros anos e uma turma de 4º ano. Uma vez por semana, numa hora-aula de 50 minutos. 2017, o projeto comporta 2 turmas de segundos e terceiros anos. E aí, nós fechamos a sigla PESOS, que é as nossas 5 modalidades trabalhadas, que é o parkour, escalada, skate, orientação e slackline. E aí, isso acontece em forma de rodízio. Como que é isso? Nós temos uma turma de 25 alunos, as crianças são separadas em 5 grupos, cada grupo vai ter uma modalidade, sendo 6 aulas referente à modalidade, a 7ª é uma avaliação, né? E a gente avalia as crianças através de um plano de aula. Esse plano de aula analisa as crianças através das 3 dimensões, conceitual, procedimental e atitudinal, e também a questão das vivências motoras. Então, as aulas, elas têm atividades, por exemplo, do parkour, e também tem atividades de matemática junto com o parkour, né? Então, a gente seleciona naquele ano qual disciplina que nós vamos trabalhar, e aí a gente trabalha com a disciplina junto com a modalidade. Então, fazendo uma analogia, a gente tem as nossas 10 competências para aprendizado das práticas corporais no ensino fundamental 1. Então, para você elaborar, né, os conteúdos, primeiramente, planejamento, segundo, uma seleção de material, terceiro, uma organização das atividades escolares, quarto,
Extremamente importante buscar as crianças na sala e já conversar com elas antes da atividade, acolher essas crianças, conversar com elas para entender o que foi feito durante a semana, se elas tiveram alguma dificuldade na aula anterior, efetivar as atividades, ou seja, a gente dá as atividades, independente se uma ou outra criança tem dificuldade, a gente conversa. 7, a gente percebe as crianças na questão motora, na questão do medo, né, de fazer alguma atividade, se ela acha que isso tem um risco ou não, a gente toma maior cuidado, a gente tem os materiais de segurança para as modalidades. Ao retornar para a sala, né, que é o 8, a gente faz um feedback para tentar entender como que elas presenciaram nessas aulas, e aí, recolhimento do material, e, por último, nós temos a produção dos relatórios. Então, a gente analisa tudo que aconteceu na aula e a gente põe nesse relatório para a gente entender como que as crianças aprenderam e conviveram durante aquela aula, entre elas e entre os monitores. Então, aqui a gente tem os resultados e a discussão, né, de alguns trabalhos já publicados sobre a Escola de Aventuras. Então, Silva Fernandes e Pimentel, em 2017, para atender ao calendário escolar, eles analisaram 2 aulas separadamente em 3 momentos. Verificaram, primeiro momento, quais os níveis de conhecimento das crianças com cada modalidade ofertada. Segundo momento, apresentaram as modalidades através da ontologia, a apropriação das atividades com patrimônio histórico, além de demonstrá-las desde o senso comum sobre seus conhecimentos científicos. Momento que a gente percebe que é problematizar seus aspectos táticos, bem como apresentar os elementos de conteúdo específico das modalidades, conteúdo articulador das modalidades com as disciplinas curriculares específicas, o objetivo específico de cada aula e o processo metodológico, né? A identificação, a instrumentalização e a catarse. Nesse mesmo trabalho, os autores concluíram que a maneira com que foram planejadas as aulas demonstrou ser inovadora, estando à frente das propostas pedagógicas até o momento da transição com as práticas, com os PCNs, para as bases nacionais curriculares inexistentes, além de apresentar aos alunos conhecimentos históricos que projetam as modalidades como esportes ainda utilizados e que, em certo ponto, depende de material, um custo desfavorável para a prática em escolas públicas, mas que constitui-se como conhecimentos e potencial que demonstram ser instrumentos para que haja um melhor desenvolvimento das crianças. No trabalho de Cardoso, Paula, Fernandes e Pimentel de 2017, foi feito um trabalho e aí eles analisaram a modalidade parkour, o parkour como tema gerador, né? Através de uma abordagem interdisciplinar, e as categorias analíticas foram descrição das atividades envolvidas, percepção sobre o desempenho das crianças, avaliação sobre o progresso das crianças nos conteúdos curriculares trabalhados. Então, eles tiveram alguns resultados, né? Então, no primeiro ano, a intervenção dada fez com que as crianças conseguissem separar mais as sílabas das palavras, possibilitando, assim, uma melhora de coordenação motora fina. Correção também da escrita e identificação das palavras. A matemática também, eles melhoraram a percepção das tarefas de mediação. No segundo e no terceiro ano que tiveram as aulas, eles também melhoraram na questão da execução, né, das 2 disciplinas, também para cálculo e efetivar sua escrita, demonstrando, assim, uma eficácia no processo de ensino-aprendizagem, em conjunto com as disciplinas, e também adquirindo habilidades e estratégias para a solução de problemas, tanto de conteúdos curriculares quanto da prática do parkour. Trabalho de Pimentel, Almeida Arruda, Okimura, Fusa e Fulcro, de 2017. Aí a metodologia, utilizamos a base empírica para o ensino do skate,
Foram 200 crianças de primeiro ao quarto ano. E a base empírica foram relatórios... A base empírica foram relatórios das aulas ministradas uma vez por semana, né? Então, a aprendizagem inicial do skate era conseguir com que as crianças ficassem em pé e se estabilizassem em cima do skate, né? Então, os 4 fundamentos básicos nessas aulas foram base de equilíbrio, impulsão, direção e frenagem. Nesse estudo, os autores concluem que as crianças aprenderam a se locomover no skate, além de melhorar a sua prática, permitindo se apropriar de habilidades motoras especializadas, fazendo com que houvesse um refinamento da metodologia de ensino do skate, repercutindo de maneira positiva, ao mesmo tempo que elevou o nível de desenvolvimento motor e a melhor intenção entre ensino, pesquisa e extensão. Então, nas nossas considerações finais, o projeto demonstra que é possível e viável, né, iniciar as práticas desde o primeiro ciclo de ensino fundamental 1, apresentando melhoras nas habilidades motoras fundamentais. Através de nossas experiências didáticas, né, comprovamos de forma positiva e eficaz que a implantação desses conhecimentos já faz parte da realidade, que pode ser iniciado desde o primeiro ano. Viabilizar essas práticas de modo integral, associadas à aprendizagem de disciplinas curriculares, pode resultar de maneira positiva, fazendo com que o sistema pedagógico passe por adaptações que promovam o aprendizado dos conteúdos de uma forma mais consciente e consistente. E quando essas práticas elas são inseridas na grade curricular como tema gerador, nós também demonstramos alguns avanços no ensino associado aos conteúdos disciplinares formais. Então, o processo pedagógico utilizado por nós do projeto, ele demonstra ter aplicabilidade, ser seguro e faz com que seja esses conteúdos eles podem ser transformados na educação física, deixando de ser um obstáculo e passando a assumir uma demanda sugerida pela BNCC. Aqui são algumas referências que nós utilizamos para o trabalho. Meu muito obrigada, aqui está o meu e-mail. E quem tiver interesse de dar uma olhadinha lá na página do Facebook, na Escola de Aventuras, todas essas fotos da apresentação são das nossas crianças, né? Os pais autorizaram que a gente pudesse, né, tá mostrando para vocês. E é muito válido o que a gente faz lá. E também a gente tem alguns vídeos de algumas atividades. Então, era isso. Não sei se eu... Parabéns, Érica, pela belíssima apresentação, né? Eu dei uma caidinha, mas a internet só deu um oscilado, eu consegui voltar. E queria agora abrir, né, para perguntas. A gente tem aqui também a Jaqueline, o Ramon, o José Henrique, que também estão participando com a gente. E aí, se vocês quiserem, ou então a própria Érica e a Simone, se quiserem fazer alguma pergunta, enfim... Eu já separei algumas aqui também que eu tenho curiosidade de saber, mas eu vou dar preferência a vocês. Deixa eu tentar dar uma olhada. Bom dia, professor Tauan. Eu tenho uma pergunta ali para a professora Simone, né, sobre o primeiro trabalho dela, que ela diz ali, aponta bastante a falta de conhecimento dos professores para a implementação da prática de aventura, né? Eu esqueci agora a cidade em que foi feita a pesquisa. Professor, pode só me relembrar? Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. Isso. E seria possível levar esses dados para a rede, né, de ensino ali, para eles organizarem, então, uma formação inicial para suprir, então, essa falta de conhecimento dos professores, ou já está em andamento essa formação continuada dos professores para atender, né, essa demanda? Quando essa proposta foi feita inicialmente, até um dos professores que me incentivou bastante nessa pesquisa, acabei indo para a escola conversar com os professores, com os próprios alunos, e quando estava começando, em uma única escola, uma escola estadual de Uberlândia,
aí iniciou a questão da pandemia, quando estava para ir fazer as oficinas e falar um pouco mais, aliás, levar um pouco mais de prática, aí entrou a questão da pandemia, mas isso foi uma questão isolada, não abrangemos outras escolas ou a rede municipal, por exemplo. Ah, entendi. E é interessante, né? Porque eu já ministrei uma disciplina, né, na pós-graduação aqui na UF, né, que é de escola e atividades de lazer na natureza, né? E é curioso que, em geral, os professores nunca tinham tido contato com isso na formação da mesma maneira que você aí em Uberlândia, né? E ano passado, lá no IFRJ, a gente fez também um curso, né, de extensão de práticas corporais. Práticas corporais não, foi práticas corporais de aventura na escola, e a maioria dos professores tiveram, se eu não me engano, 90 inscritos, também não tinha tido contato, né? E é uma briga muito grande desde a própria graduação, né? E aí já vai até numa primeira pergunta, né, que eu queria fazer para a Érica, se lá quando vocês começaram a implementar na universidade o projeto, né, se teve resistência dos outros professores de educação física da própria universidade para esse conhecimento. Então, a gente já tem um trabalho do professor Juliano dentro do grupo, né, do GEL, desde 2000, se eu não me engano, 2008, foi a primeira vez que a gente começou uma outra prática de aventura, né? Assim, de uma forma mais recreativa e tal. Hoje ele tem a disciplina ofertada na graduação, e aí a gente tem um evento aqui, que é Educação Física, componente curricular, que é feito todo ano pela Secretaria de Educação na disciplina de Educação Física. Então, a gente já está inserindo em questão de workshop, assim, né? Então, a gente dá algumas atividades já para os professores da rede que têm interesse em fazer as práticas nesse evento. Então, esse evento a gente já está com as práticas, se eu não me engano, desde 2017, a gente já tem inserido algumas coisas. E aí, assim, dentro do Colégio de Aplicação Pedagógica, a gente não teve resistência nenhuma, pelo contrário. Os professores, eles sempre estão conversando com a gente às vezes também empresta algum material para eles estarem trabalhando alguma coisa, né, na escola. Aqui, o município, ele cuida da educação infantil, né, e hoje até o 9º ano. Então, foi passado para a Secretaria de Educação, né, municipal a responsabilidade do ensino. Então, a gente tem tentado trabalhar sempre essas práticas e sempre tá conversando com os professores, né, sobre elas, o nosso projeto é aberto. Quiser ir lá no colégio, agora a gente está em pandemia, né? Infelizmente, a gente parou as nossas práticas em 2020. Mas até a gente parar por causa da pandemia, a gente tem um projeto aberto. Então, a gente tem os horários que é feito as práticas, e aí a gente deixa aberto. Tipo assim, claro, se vocês estão longe, mas assim, a gente quer passar uma semana e ver como que é o projeto. Vocês podem ir lá, a gente explica. Só que o que acontece? A nossa realidade é muito diferente da realidade escolar. Se você pensar, são 5 grupos, cada grupo tem 5 crianças. Tem um adulto, pelo menos tem um acadêmico de graduação ou de pós-graduação no grupo. E aí, mais um bolsista do ensino médio. Então, querendo ou não, as crianças ficam com 2 pessoas, né? Adultas, digamos assim, né? Que os adolescentes já têm aí seus 15, 16 anos. E aí nós trabalhamos as atividades assim, em forma de rodízio. É muito diferente, porque o professor na escola, ele vai pegar uma turma, às vezes, de 30 alunos, 30 e poucos alunos sozinho. Né? Então, a gente tem que ver isso daí. Mas a gente testa os materiais, a gente sabe que é possível trabalhar as 3 dimensões, a gente fecha o plano de aula de uma forma que a gente consiga abordar uma disciplina que não é educação física junto com a educação física, né? Então, por exemplo,
2018, março, até 2020, eu apliquei testes motores nessas crianças, não é esse trabalho. Mas a gente monta os planos de aula, conversa com a pedagoga da sala. Então, o primeiro ano vai ver o que em matemática naquele ano. Então, sei lá, vai ver 30 conteúdos diferentes dentro da matemática. Então, a gente pega esses 30 conteúdos, coloca 6 em cada modalidade, para a gente tentar ajudar. Então, a gente teve a questão do IDEB aqui, que eles tiveram a provinha Brasil, conseguiram até elevar o nível que eles esperavam que iam chegar em 2019, né? Aumentaram um pouquinho o nível na aprendizagem, e a gente está conseguindo até ajudar as crianças a aprender outras coisas, porque é muito mais legal para eles, por exemplo, aprender a métrica fazendo um salto do parkour, e eles mesmos pegando a fita e medindo, olha, vocês fizeram isso, né? Então, a gente tenta pôr de uma forma recreativa. Quando a gente analisa os planos de aula depois, a gente analisa também o comportamento da criança, né, na questão atitudinal, e a gente percebe que eles mesmos se ajudam nas aulas, é muito legal, principalmente isso nas aulas de skate, que às vezes tem crianças que já andaram, que os pais não proíbem, outras que os pais têm um pouco de medo, e nós trabalhamos sempre com os materiais de segurança. Então, o grupo que está com skate, as crianças estão de capacete, estão de munhequeira, de tornozeleira, de joelheira e de cotoveleira, perdão. Então, assim, a gente toma todos esses cuidados. E aí a gente tem a página, a gente tenta promover cursos, né, sempre. E, assim, a gente está, digamos assim, um nível bom, mas a gente sabe que tem que melhorar muita coisa ainda, né? Então, até parabenizo o trabalho da Simone. Tem um professor aqui que fez uma pesquisa há alguns anos, né? Também querendo saber se os professores tinham tido algum contato com as práticas corporais de aventura, e alguns anos depois refez a pesquisa. Aí a gente já percebeu que os professores já têm buscado, depois de 7, 8 anos que ele refez a pesquisa, digamos assim, de 12% aumentou para quase 40%, né? A procura para tentar fazer as práticas dentro da escola. Acho que é isso, desculpa, acho que eu me empolguei aqui. Não, tranquilo, o problema é o tempo que a gente tem, que é curso, né? Infelizmente, a gente tem sequencialmente, assim, outra atividade daqui a pouco, aí a gente, infelizmente, não pode passar tanto tempo, né, debatendo, mas senão iria manhã inteira, a tarde toda, né? Por isso que é bom, às vezes, o evento presencial, né? Que aí a gente segue na conversa, né? E aí eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Lembrar também que no chat tem aí o link da lista de presença, para quem não preencheu, fazer o preenchimento. E se ninguém tiver alguma pergunta, eu tenho uma pergunta ainda para a Érica, para a Simone também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Então, eu vou aproveitar e já vou mandar na sequência. Simone, você tem alguma hipótese assim, do porquê que o slackline é uma das modalidades mais vistas, né? Porque, em geral, eu observo isso aqui também, né? Os professores, eles apontam que a modalidade que eles mais tiveram contato, em geral, é a corrida de orientação e o slackline, conforme apresentado na sua pesquisa, né? E aí eu queria saber se você teve alguma apreensão acerca disso, né? Se tem alguma relação do porquê dessas modalidades serem, acho que são mais mencionadas, né? Para além dos conteúdos já tradicionais, como você apresentou. A hipótese, professor, é que tanto o slackline quanto a corrida de aventura são modalidades que requerem um pouco menos de técnica, né? As técnicas são simples e são materiais mais acessíveis. O slackline, hoje a gente tem slackline no mercado a partir de R$49, às vezes até um pouco menos, e a corrida de orientação é mais acessíveis em questões técnicas e também na demanda de materiais. Eu queria aproveitar a fala para eu fazer uma ressalva aqui.
referente a essa questão da formação dos professores, a gente discutiu muito sobre isso, acaba virando um ciclo. O professor não tem a experiência lá na formação, na faculdade, aí ele vai para a escola e não forma os alunos. Então, em todas as turmas, a gente sempre divulga na faculdade, divulga em grupos. E até hoje a gente não teve nenhum professor fazendo formação básica, por exemplo, de técnicas verticais. Então, precisa ter um pouco mais de divulgação, mais de visibilidade e de adeptos, tanto na parte da prática quanto na parte do ensino. Entendi. É uma realidade que é muito dependente, às vezes, de iniciativa individual, até na própria universidade, né? Como você falou, em geral são disciplinas optativas, né? A gente não tem... Poucos são os casos que são dentro da própria grade curricular obrigatória, né? Infelizmente, mas é uma realidade que aos poucos vão sendo alterada. A gente vai modificar isso daí devagarinho, né? Então, já chegando mais para o final, gente, queria agradecer novamente a presença de todos vocês, né? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, né, esse nosso momento. Eu gostaria que ele se estendesse um pouquinho mais, mas não vai ser possível, né? E aí eu queria fazer um convite para vocês, né, da gente abrir a tela e dar uma printada, né? E aí depois para compartilhar, né, tanto por e-mail quanto pelo link do próprio CBAA, né, para a gente tirar só uma foto, né, já que presencialmente não dá, a gente vai fazer da maneira que é viável, né? E aí quem se sentir à vontade para partilhar a tela, que o faça, por favor. E aí a gente tira um print já. Pronto. E aí também falar, né, que depois também qualquer coisa a gente marca num outro momento. Meu e-mail está com a própria coordenação do evento. Vocês também, se quiserem acessar o e-mail da Simone e da Érica, estava nas apresentações, e aí também eu acredito que a própria organização do evento possa disponibilizar, se a Jaqueline, se o Ramon também, que estava aí presente, quiser depois tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, e o próprio José também, que estava aí com a gente, tá bom? Então, agradecer novamente, esperar, né, que na próxima edição a gente esteja junto presencialmente para fluir o debate, trazer novos conhecimentos e partilhar melhores momentos, né? Então, vocês vêm para cá daí, né? vai ser Maringá a próxima edição? Não lembro. Ah, legal. A gente só não. Eu não vou dar spoiler de data, porque eu não sei que o Juliano ainda definiu, né? Com o Dimir e tal, que eles vão. Mas a gente não, né? Eu acho que o próximo é aqui. Irado. Não sei se ano que vem ou daqui 2 anos, né? Irado. A gente tem as questões da pandemia, mas garanto para vocês assim que a gente não tem cachoeiras igual Minas Gerais. Mas a gente tem uma cidade arborizada, bonita, temos parques, né? A cidade é bem bacana, assim, bem acolhedora. Então, fica o convite aí, né, para presencialmente vocês irem para cá. Ah, ótimo. Convite já aceito de antemão. Então, gente, obrigado. Bom final de semana aí para vocês. Bom descanso e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.